Boa noite a todos. Aqui é Marcos Queiroz, aqui falando entre livros e panelas, né? Dois amores da minha vida. Passei um tempo sem poder, tão muito atarefado na abertura da pizzaria, mas eu quero continuar aquilo que eu estava falando sobre o prumo divino, né? O prumo de Deus na nossa vida. E uma que eu fiquei de finalizar era sobre o perdão, né? Perdão, a palavra perdão no grego significa soltar as amarras, quebrar grilhões, soltar as correntes. Perdoar é a capacidade de oferecer ao outro uma memória apagada, né? Uma memória sem ressentimento, sem mágoa, né? Perdão segundo o coração de Deus, você pode ler, isso fica para a leitura sua, em Mateus 18, 21 ao 35, a história daquele servo bom e o servo mau, né? Então você vai ver nessa história, um servo devia 10.000 talentos, outro devia 1 talento, 1.000 talentos. E o servo mau colocou outro na cadeia quando ele mesmo foi perdoado. E não quis perdoar o servo mais fraco, né? E terminou o resultado ele parando na cadeia porque lhe faltou o perdão, né? Então, o que significa perdoar? Perdoar é ajustar, né? Perdoar, né? Por exemplo, a história dos 10.000 talentos, a dívida precisa ser paga. Toda dívida precisa ser paga, de uma forma ou de outra. Não pode ficar sem a dispensação do perdão. O pagamento, na verdade, é o perdão, muitas das vezes. O perdão é uma ordenança, tem que se pagar. Perdoar é um ato de levantar aquele que está prostrado, né? É ser paciente, é compadecer-se. Então, perdoar é exatamente essa atitude que temos que ter, né, para aquelas pessoas, uma atitude de misericórdia, né? Pablo Marçal fala muito sobre essa questão de perdão e nunca colocar ninguém em juízo. Deus é o juiz de todo mundo. Se você for colocar as pessoas em justiça, tentando requerer aquilo que você acha que é seu de direito, muitas vezes você perde o direito, né? Mas o perdão, ele te beneficia grandemente com a paz, com a tranquilidade, né? Você se compadece daquele que você está perdoando. Servo bom, né? Esse servo devia 100 denários, né? Esse servo de 100 denários sufocava, não perdoar é sufocar o seu próximo. Lançar na prisão é dar a impossibilidade de não pagar a dívida. Perdoar é compadecer-se, como eu já falei. Não perdoar é tirar o mesmo direito que lhe convinha, né? Os verdugos e os cobradores profissionais, né? É como se você pede um dinheiro emprestado para um agiota. Nunca faça isso. Se você quiser viver uma vida tranquila nessa terra, não tirar a cama de debaixo do seu corpo. Nunca entre nessa dívida. Nunca precise pedir um agiota, né? Torturadores, agiotas, essas pessoas, elas vão te torturar a vida inteira. Eles não tem perdão com eles. Ou você paga ou você paga. Resumo, não esquecemos que tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. A nossa dívida com Deus era impagável. E só Jesus teve o poder de operar por nós, de fazer por nós. Por isso nós devemos a Ele. Por isso que a insistência dEle em fazer com que a gente perdoe para ser perdoado. Porque à medida que a gente pedir perdão, é à medida que seremos perdoados. Porque se não perdoarmos os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, Deus não nos perdoará. É simplesmente isso. Se você vê essa história lá de Mateus, do servo bom e o servo mau, você vai ver que queria pagar, mas pedia um pouco de tempo, e o outro pegou e danou ele na cadeia. Como é que a pessoa presa vai pagar alguma coisa, né?
Então, você pode também ler lá em Mateus 6, 9 ao 15, né? O perdão é uma mão dupla, né? Assim como igualmente e de igual modo e da mesma forma, né? O perdão é uma mão dupla, ou seja, igualmente, se eu perdoo, eu sou perdoado. De igual modo, assim como eu tenho perdoado, serei perdoado. E a forma, da forma que eu trato outra pessoa, é da forma que eu vou ser tratado. Então, eu e meu próximo, eu e Deus. É uma cruz. Eu, né? Essa cruz é eu e meu próximo. E essa aqui é eu e Deus. Eu e Deus. Eu e meu próximo. Então, essa cruz, ela tem esse vínculo, essa unidade. Eu só posso estar ligado com Deus se eu estiver ligado com o meu próximo. Tá? A cruz significa isso. Jesus nos uniu a humanidade a Deus. A cruz é o caminho que nos une a Deus. E o perdão é a mesma força. O perdão é um dos meios de chegar a Deus. Claro que é por meio da cruz, né? O perdão é um ato voluntário, do íntimo, né? Se você perdoar só de boca, não vai adiantar muita coisa. Tem que ser algo voluntário, algo do íntimo, né? O servo mau, né? Ele tinha uma dívida muito maior do que a dívida daquele outro servo, do seu conservo, como chama a Bíblia, né? A sua dívida era de 164.383 anos e 7 meses, 15 dias, né? Como eles contavam lá, era 164.383 anos, 7 meses e 15 dias, né? Arrependimento é um reconhecimento do nosso erro. Quando eu me arrependo, eu reconheço o meu erro. Quando pedimos perdão, isso é uma atitude exterior, revelando que começou ao nosso interior. Quando eu peço exteriormente, quando eu declaro para alguém, né, pedindo perdão ou perdoando essa pessoa, eu estou externando aquilo que já aconteceu no meu íntimo, por dentro de mim, né? Perdoar é dar uma outra oportunidade. Então, quando eu perdoo, eu estou dando a outra pessoa uma outra oportunidade de viver, de reconhecer, de refletir, né? Quando erro contra Deus, né? Quando erramos contra Deus, é pecar contra o meu próprio corpo, implica, etc, né? Etc e tal. A nossa atitude deve ser humilharmos a sua presença. Quando eu peco contra Deus, a primeira atitude que eu tenho é humilhar, pedir perdão e me humilhar perante o Senhor. Quando erro contra a pessoa, peco contra ela e Deus, porque ela é filha de Deus, meu irmão, e estou pecando contra os dois. Então, por muitas das vezes, esquecemos que ela é a imagem e semelhança de Deus. A nossa atitude deve ser pedir perdão, né? Nossa atitude deve ser de pedir perdão. Quando faço isso, estou dando a outra pessoa o direito de começar de novo. Estou dando uma outra oportunidade dessa pessoa começar tudo de novo, né? Em João 21, leia, também isso é para sua meditação. João 21, todo João 21. Por que devemos perdoar? Por que devemos perdoar? Porque Deus exige que perdoemos. Mateus 6, 12 a 14. Né? Segundo, Deus não atende às minhas orações se eu não perdoar. Marcos 11, 25 e Mateus 18, 21 e 35. Deus não atende às minhas orações. Deus não vai atender às suas orações se você não for um perdoador. 4. É a maneira habitual. Né? Não, no 3, né? No 3. O perdão é necessário para evitar prisões das armadilhas de Satanás. Quando eu perdoo, eu evito prisões. Quando eu perdoo, eu exerço perdão, eu livro as pessoas das armadilhas do inimigo, de Satanás. 2 Coríntios 2, 10 e 11, você pode ver isso. E o 4 ponto é a maneira habitual do viver do crente, do cristão, daquele que crê em Deus, daquele que está conectado com o Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez em sua imagem e semelhança. Efésios 4, 31 e 32, para você meditar. Isso aí, se eu for ler, a gente não tem tempo e o vídeo fica muito longo.
Porque Deus nos perdoou os nossos pecados, Efésios 4:32, né? Porque devemos perdoar. Então tem esses passos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5 passos para perdoar. Passos para perdoar. Primeiro, decidir perdoar, é uma escolha. Eu decido perdoar porque eu reconheço que Deus me perdoou. Segundo, escrever o nome das pessoas que fizeram mal. Escreva se você tem mágoa, se você tem rancor, né? Então comece a escrever o nome dessas pessoas e leve diante de Deus, perdoe, tire, arranque dentro de você esse peso que você precisa estar levando. Enfrentar a mágoa é exatamente isso, esquecer, é colocar para fora, visualizar a cruz de Cristo. Então, quando você olha o que Cristo fez por nós, né? Ele morreu pelos nossos pecados, ele nos perdoou coletivamente, passado, presente e futuro. Levar a Deus a lista, leve a Deus a lista das pessoas que você tem mágoa, que você foi magoado, que você magoou. Às vezes você precisa você perdoar e às vezes é preciso você pedir perdão, né? Não esperar mudança das pessoas. Nunca espere a mudança das pessoas com relação ao perdão ou você perdoá-la, né? O que vale é a sua atitude, o seu reconhecimento da sua dívida e que você precisa perdoar e pedir perdão. Lembrar que elas também foram vítimas, né? Todas as pessoas. Existe um vitimismo por trás, né? Às vezes as pessoas magoam porque elas foram vítimas. Elas são magoadas porque também foram vítimas. Esperar o resultado positivo do perdão em nós. Como esse resultado de Deus, a paz que excede todo entendimento humano. E o 10º é agradecer a Deus, aceitar a sua parte na responsabilidade. Obrigado, Senhor, porque eu perdoo porque você me perdoou primeiro, né? E ser cristão e ser semelhante a Deus é agir como Ele, né? Ele agiu dessa forma e nós, como seus imitadores, devemos agir de igual forma. Característica do perdão. O perdão é genuíno, é puro, é claro. Então, não existe se você perdoou só de boca, não vai funcionar. Porque é algo genuíno, é algo puro, é algo claro, né? É perceptível, as pessoas vão perceber que realmente você perdoou. Porque quando perdoa, não se joga na cara, não se lembra, né? Temos que encarar o perdão de frente. Quando eu encaro o perdão de frente, ou seja, a pessoa que eu magoei, a pessoa que ficou magoada comigo, então eu tenho que encarar, né? Devemos estar na cruz todo dia, todo o tempo. Olha para a cruz é que levou todo o nosso pecado, a cruz é que pagou o preço, né, da nossa vida, para termos o direito ao reino do céu, para termos direito a ter comunhão com Deus, foi a cruz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil? Claro que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer pessoa poderia ter feito. Não precisava Jesus ter vindo. Por isso que ele veio para mostrar o caminho. Ele facilitou a caminhada. Ele facilitou o formato, né, de pedirmos perdão, de sermos perdoados. O perdão rejeita o ego, que exige os seus direitos, né? O perdão rejeita o ego. Quando nós somos egoístas, quando o ego está aflorado, quando o ego está acima, né, porque ele quer exigir os direitos. Foi meu direito, é meu direito de ficar magoado, é meu direito não perdoar. É o seu direito. Isso é o ego falando. Mas você quis ser perdoado, você quer ser perdoado, você quer ser amado, mas não quer exercer o mesmo direito, né, como Jesus fez por nós. Tem um alto preço. Foi pago um alto preço. Se você ver o preço que foi pago, foi desde a fundação do mundo, desde quando o homem pecou. Deus resolveu trazer o seu Filho ao mundo. Foi palpado, passado de anos, gerações e gerações, Deus tentando não dar essa última carta que ele tinha em mãos, que era Jesus. Mas já foi prometido. E ele tentou de outras maneiras para não precisar ver os seus filhos passar pelo preço que pagou. Mas, graças a Deus que ele pagou, né? E hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Quem perdoa paga um preço, leva sobre si o peso da culpa do pecado do outro. Exatamente. E lança fora. Ele é o substituto, né?
Quando perdoamos, nós substituímos aquela pessoa, aceitamos aquela pessoa, aceitamos o dano que ela nos causou, né? E lançamos fora, jogamos para quem? Para Deus. Ninguém realmente perdoa alguém, a não ser que suporte a penalidade do pecado alheio, né? Se você não entendeu, se você não compreendeu o peso do pecado, o peso da falha, não preciso perdoar. Não, você tem que perdoar. Perdoar a necessidade. As pessoas precisam se sentir aliviadas daquilo que ele fez, que ele cometeu. Jesus assumiu o nosso lugar. Se eu não suportar a penalidade do pecado alheio, eu não perdoei, tá? Então Jesus assumiu o nosso pecado. Ele assumiu o peso naquela cruz, daquilo que nós deveríamos pagar. Então é isso aí. Então o perdão é algo maravilhoso. Desde quando eu conheci o Senhor Jesus, eu reconheci como é importante perdoar. Então eu não tenho muita dificuldade, né? Apesar que às vezes me chamam de bobo, de tolo, porque eu tenho uma facilidade de perdoar. Mas como é que eu vou guardar um peso e carregar algo que não me pertence? Se eu que fiz e pratiquei tantas coisas contra Deus, muitas vezes julguei a Deus, amaldiçoei a Deus, que eu não conhecia esse Deus Pai maravilhoso, esse Senhor Criador dos céus e da terra, e como Ele era maravilhoso, como Ele cuida de nós, como Ele nos livra, como Ele nos dá a oportunidade, né? Eu falei tanto mal de Deus, eu tinha muita raiva de Deus, mas é porque eu via em Deus o meu Pai, eu via meu Pai em Deus, né? Os problemas que eu tive com o meu pai eu lancei para Deus, e eu percebi que tanto um quanto o outro era bom. Hoje eu tenho falta do meu pai, só não sinto falta de Deus, porque Ele está comigo todo o tempo, em toda hora, em todo momento. Eu reconheço o seu cuidado, reconheço o seu perdão. Então perdoe. Não leve com você, não carregue esse fardo tão pesado que você vai carregar, e no final ainda vai ser impedido de entrar no reino que está preparado antes da fundação do mundo para você. Então Deus te abençoe, que esse perdão faça parte da sua vida, em nome de Jesus. E que o prumo divino comece a entrar na sua vida e aprumar os muros que foram derrubados e erguidos novos, murais eternos, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, que Deus permaneça te aguardando. Na verdade, você já é abençoado. Deus te abençoe. Já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, né? Então, até o próximo vídeo.